quero trazer isso para vocês, compartilhar o que eu estava falando aqui para as meninas. Aliás, olhem. Oh, influenciamos a Thali, Lê. Pois é. Ativei a gaúcha em mim. Isso aí. Eu queria compartilhar com vocês, estava falando para as gurias, que eu estou pelo menos com os 10 cadernos aqui do meu lado. Eu fui achando realmente os cadernos originais, não achei o desta aula, tipo, que realmente o caderno que eu fui canalizando essas informações específicas da aula de hoje, mas eu achei muito caderno, assim, de informações que eu fui trazendo para vocês e que eu não lembrava que eram tão antigas, assim, que eu fui canalizando, que eu fui recebendo, que eu fui estudando. Inclusive, os arquétipos de identidade, achei o primeiro caderno que eu comecei a estudar, e depois eu posso compartilhar algumas coisas deles para vocês, porque eu fui desenvolvendo, assim, a visão, mas são os cadernos originais, né? Isso é muito legal. Hoje, oficialmente, a gente finaliza o ciclo de análise arquetípica, então a gente vai, a partir da semana que vem, do mês que vem, né, estar, então, entrando na análise clássica, que é as análises que a gente utiliza como analista comportamental. Então, este módulo é de analista arquetípico, e ontem eu já recebi informação que após a gente finalizar o cronograma dessas partes, né, que vocês já receberam, vocês vão ter uma segunda parte da formação, que é um aprofundamento do Carl Jung. Então, por exemplo, assim, se vocês verem, a psicanálise tem os estudos de Freud. Então, dentro dessa formação, vocês vão ter os estudos de Carl Jung, que trabalhou com Freud, como eu já falei em algumas aulas, mas ele aprofundou realmente nos arquétipos. A aula de hoje, ela é mais enxuta, por causa que não é um assunto tão profundo, no sentido de muitos conteúdos, mas é um assunto profundo no sentido de significado. Então, eu trouxe ali uns outros pontos sobre os arquétipos, e quando a gente finalizar essa aula, que é os arquétipos sistêmicos, nós vamos, então, abrir para trocar, para tirar as dúvidas, para a gente ir fazendo a análise dos processos que vocês vieram até aqui, tá bom? Então, a gente vai dar início a esse arquétipo sistêmico, que ele foi muito, realmente, eu lembro que de todos, né, se a gente for olhar ali arquétipos de identidade, que a gente ficou algumas semanas falando, enfim, são arquétipos que já tinham uma base, obviamente, com algumas informações eu fui buscando, eu queria saber, não tinha em algum lugar específico, mas arquétipos de identidade, eles são um conhecimento milenar, mas aprofundados pelo próprio Carl Jung. Já os arquétipos sistêmicos, eu lembro de, literalmente, ser uma coisa que foi muito recebida para mim. Então, eu comecei a anotar, eu não entendia muito bem, mas eu comecei a anotar os papéis e eu denominei como arquétipos sistêmicos. Eu lembro que, na época, eu até achei um caderno aqui, falando exatamente sobre isso. Eu fui pesquisar sobre isso na internet, eu não achava em lugar nenhum. Claro que hoje eu consigo fazer ligações com outros conhecimentos e até, se a gente for olhar a árvore genealógica e o lado sistêmico e, me fugiu agora o nome, de constelação, a gente pode fazer muitas ligações, mas eu não achei nada, principalmente sendo específico sobre arquétipos sistêmicos. A coisa mais próxima, eu lembro que eu achei uma pessoa, assim, muito vaga, por causa que, visando que o assunto é muito específico, eu consegui achar, mas uma pessoa na Argentina falando de algo semelhante, mas não era igual. Então, era realmente uma coisa que eu estava recebendo. O que a gente tem nos arquétipos sistêmicos? Os arquétipos sistêmicos, nós temos os arquétipos primários, os secundários e os de papéis. Eu utilizo no meu mapa. Vocês podem utilizar ou não, ele tem um significado muito importante, né, no sistema, por causa que ele é o arquétipo aonde a gente ocupa um lugar no campo. Então, o arquétipo onde eu faço parte, onde eu pertenço sistematicamente, comportamentalmente. Então, literalmente, vamos pegar um exemplo de um trabalho. Quando você é contratada para aquele trabalho, você recebe um cargo. E esse cargo, ele possui pessoas antes de você e pessoas depois de você.
e você sabe exatamente o que você vai fazer naquele cargo. Então, você tem um processo, você sabe o que, que você vai fazer, é como se você vestisse aquilo. Então, ok, este é o meu lugar nesse sistema. O arquétipo sistêmico, ele te coloca neste sistema, ele te dá um lugar no campo familiar, social, universal. Então, você ocupa um lugar naquele sistema. Para que eu vou ocupar esse lugar no sistema? Eu ocupo esse lugar no sistema para que eu possa. Eu sempre estou olhando para vocês aqui mapuladinho, né, gente? Daí depois eu vejo nas caras que eu tô assim, ó. Ai, deixa eu ajustar vocês. Para que possa haver uma cura e uma evolução. Esse é o principal objetivo deste arquétipo. Cura e evolução. Exemplo, quando a gente vai pensar numa estruturação familiar, num lugar espiritual, sistêmico, a gente vai pensar que essa estrutura ela foi feita para que alguns laços possam ter evolução. Então, lembra lá do corpo arquetípico que nós temos memórias? Aqui pode ser memórias arcásticas, memórias sistêmicas, memórias do corpo arquetípico ou encarnatória. Esta visão é muito pessoal do que vocês acreditam, mas todas levam para o mesmo sentido. Nosso corpo arquetípico tem uma informação e essa informação precisa ser curada. Senão ela se repete, senão eu venho repetindo os padrões da minha família. Então, é preciso, e genuinamente, né, feito isso de uma ordem divina, para que laços que precisam haver perdão, amor, uma cura, venham em sistemas, papéis muito próximos. Então, vamos supor que tem uma informação de raiva, de não perdão entre duas pessoas ou dois sistemas, e daí elas vêm como mãe e filha. Por que mãe e filha? Porque não tem como separar, não tem como dizer, você não é mais minha mãe, você sempre será minha mãe. Então, esses papéis, eles são organizados para que você possa, a engenharia, que dizem engenharia espiritual, né, o sistema, ele é feito para que a gente possa vir com laços que não tem como separar. Por isso que dizem, a pessoa que você teve o seu filho, era a pessoa que você precisava ter seu filho, independentemente de qualquer coisa, porque é um sistema feito para que possa haver cura e evolução. Sem esses papéis sistêmicos, nós não teríamos algumas curas tão profundas e um processo evolutivo tão rápido quanto a gente tem a oportunidade de ter na nossa vida, por causa que se eu tenho alguma informação no meu campo sobre aquela pessoa e aquela pessoa é minha vizinha, qual a probabilidade de eu fugir, me mudar, me afastar? Muito grande. Então pensa quantas pessoas têm problemas com os pais, por exemplo. Mas eu não tenho como dizer que não é meu pai ou minha mãe. Eles são ali o papel mais próximo a mim, né? Antes do meu nascimento, então eles se tornam o papel mais próximo de mim. Depois vem os filhos, o cônjuge, enfim. Mas, então, o seu papel como analista comportamental arquetípica é identificar os papéis que essa pessoa está ocupando sistematicamente e socialmente, para que você possa entender os bloqueios emocionais, energéticos e principalmente comportamentais. Então, se ela veio nesse sistema, com essa ordem, para que ela possa desenvolver e ocupar o papel dela, se ela estiver sendo mãe da mãe dela, ela está no lugar errado. Então, ali você consegue identificar, e claro, cada uma vai aprofundar na especialização que tem. Então, se você faz constelação, se você. Enfim, até a parte comportamental eu acho muito importante nesses papéis. Até se você utiliza o bem-estar e a organização da rotina, você consegue trazer isso. Porque, por exemplo, quantas mulheres querem ser promovidas no trabalho, mas elas estão sendo a dona de casa, né, o papel da dona de casa no trabalho.
Então, ela nunca consegue realmente estar presente para ser o papel de empreendedora, por exemplo, por causa que ela está sempre sendo a dona de casa. Ou ela acabou de ter filho e ela sempre tem o papel da mãe quando ela está com o marido. Então, ela nunca é esposa, ela nunca é a mulher, ela nunca traz o papel da amante. Então, vocês conseguem trazer para a pessoa a clareza de quais papéis ela tem na vida dela, quais papéis são importantes para que ela possa fazer com que aquela fase da vida dela seja muito mais fluida. Então, nos arquétipos sistemas primários, significam arquétipos que todo mundo tem, ele é primário. Eu não tenho como não ser esse arquétipo sistêmico. Esses papéis estão na minha vida. Então, a gente sempre vai ser bisneta de alguém, neta de alguém, filha de alguém. A gente sempre vai ser nós, né? O eu, essa persona. A gente sempre vai ser a menina, o menino, né? Que eu vou trazer no feminino, mas menino ou menino. A moça, então, quando a gente está crescendo, a amiga, sempre a gente vai ser amiga de alguém em algum momento da nossa vida. A amante, e aqui a amante, gente, esse papel sistêmico, a amante, ela significa literalmente ali, ela desperta no momento da nossa adolescência, aonde a gente começa a ou se apaixonar por alguém, ou começar a ver a vida de um jeito diferente. E esse papel da amante, cada etapa da nossa vida e cada arquétipo sistêmico, ele vai se moldando ao longo da nossa evolução de setênios. Então, ali na juventude, é quando a gente começa a se apaixonar, a gente começa a conhecer o nosso corpo diferente, é a nossa primeira relação, é aquele lugar de conhecer o feminino num lugar de prazer da vida. Quando a gente está mais numa meia-idade, entrando ali, né, na fase realmente de ser uma pessoa mais sábia, mais velha, a gente vai para um lugar de não necessariamente essa amante na vida, ela se manifesta como prazer ou prazer sexual, mas um prazer de viver a vida. Então, geralmente, as pessoas, quando ficam mais velhas, elas começam a usar o papel da amante para que elas possam começar a viajar mais, conhecer coisas novas, buscar pelo novo, né? Então, é muito interessante, ali por volta do 8º, 9º setênio, o arquétipo da amante, ela traz isso. Qual é a consequência de não ter e negar esse arquétipo da amante? A pessoa perde energia vital, literalmente. Então, ela é uma pessoa que, como ela não desfruta do prazer, e todos os arquétipos, eles comunicam com o nosso ser de forma hormonal, essa pessoa que não tem um arquétipo da amante ativado nela, o prazer, o sentir, a conexão com o ser dela, ela começa a ser uma pessoa com uma energia mais baixa, que pode ter tendência à depressão, é uma pessoa idosa que ela fica sem energia vital, então é aquela pessoa que ela já deu minha hora, já criei filho, já tá grande, posso morrer. É literalmente isso. Então, esses arquétipos sistêmicos, eles são extremamente importantes para que a pessoa possa ter uma vida e ocupe os seus papéis. Então, é óbvio que se vocês têm uma paciente que ela acabou de ser mãe, a maternidade, o papel sistêmico mãe, que inclusive ele é um arquétipo sistêmico secundário. Secundário por quê? Significa que não necessariamente todo mundo ocupará esse papel. Então, nem todo mundo vai ser pai ou mãe. Ele é sistêmico, mas ele é secundário, porque isso não é obrigatório, isso não é algo que todo mundo vai ser. Entende? Não depende somente da existência encarnatória dessa pessoa. Depende de outros fatores que ela escolhe na vida dela. Talvez ela não seja mãe, talvez ele não seja pai. Mas, olhando então para esse ser, ela passa então pelo ser moça, moço, a amante, a mulher, o homem, a profissional. Então, é um arquétipo primário, ela vai ser profissional, ela vai ocupar esse papel. E o arquétipo da ex. Esse arquétipo da ex sistêmico, ele é primário. E não é ex no lugar de
de tipo ex-namorada, especificamente. Aqui eu quero que vocês entendam o arquétipo da ex como todos os papéis que nós não ocupamos. Eu acho que é o arquétipo sistêmico mais lindo, porque é aquela pessoa que realmente alcança a sabedoria. Imagina uma pessoa mais velha, um idoso, ele ocupa muitos papéis de ex. É ali que ele absorve, de fato, a sua maturidade, o seu conhecimento. Por quê? Porque essa maturidade, esse conhecimento vem de ele nunca mais vai ocupar o papel de filho, nunca mais vai ocupar alguns papéis sistêmicos na vida dele que fazem com que ele experienciou fisicamente aquela vivência, né? Ele sentiu, ele sabe o que é ser filho, mas ele já perdeu os pais, ele sabe o que é ser esposo, esposa, aqui se ele teve esse relacionamento, mas talvez ele não tenha mais o parceiro do lado. Então, ele começa a ter vários papéis na vida dele. Talvez ele esteja aposentado e não trabalhe mais, mas ele sabe o que é ter sido, ter vivido, né, como profissional. E tudo isso traz para ele sabedoria. É quando nós ocupamos esse aspecto, né? Quando a gente olha para os setênios, nós estamos olhando, então, para um lugar onde a cada 7 anos nós evoluímos, passamos por alguns processos, e justamente ali, a partir dos 56 anos, né, a gente começa a entrar em setênios, onde a gente experiencia mais esse arquétipo que talvez você já perdeu os pais, talvez você já perdeu pessoas importantes, talvez você não ocupe mais alguns papéis na sua vida, talvez você esteja vivendo outros. Por isso que quando a gente vê uma pessoa idosa, independentemente dela ter o arquétipo do sábio ou não, a gente associa a sabedoria, por causa que essa pessoa viveu, ela experienciou, ela passou por lutos. Lutos, isso seja realmente a perda de uma pessoa ou a perda de um papel que ela nunca mais vai ocupar na vida. Ela pode ter passado por divórcios, tantas outras coisas. Então, o arquétipo do ex, ele é sistêmico. Todos nós, a não ser que a pessoa faleça muito jovem, ela vai passar por esse arquétipo, que é a perda de papéis que você nunca mais vai ocupar na sua vida, mas ele se acopla no seu campo como uma experiência a ser compartilhada. É uma informação realmente. Quando a gente vai para os arquétipos sistêmicos secundários, nós vamos então ali para o arquétipo da irmã, da dinda, do pai e da mãe, da tia, do avô. Por quê? Porque aqui não necessariamente todo mundo tem um arquétipo da irmã. Eu, por exemplo, eu não ativei isso, eu não tenho uma irmã. Eu não tenho esse arquétipo ativado em mim. Ele é um arquétipo secundário, nem todo mundo tem. O arquétipo da madrinha, da dinda, quando a gente olha para esse arquétipo, ele é um arquétipo que depende a informação dele, o papel sistêmico dele, de acordo com a pessoa que vai ter. Então, por exemplo, quando você é chamado para ser madrinha de uma criança, se a gente for olhar a informação sistêmica central desse arquétipo, e antigamente as pessoas chamavam alguém para ser madrinha da criança, para que ela fosse a segunda mãe, o segundo pai daquela criança. Se alguma coisa acontecesse com os pais, ela seria a responsável. E quando a gente olha para essa informação original deste arquétipo, nós estamos falando, se você for madrinha antes de ser mãe, esse arquétipo tem o papel de te ensinar o que é ser mãe, o que é ser pai, te trazer essa experiência. Se você for madrinha depois de você já ser mãe, já ter seus filhos, aí o papel é outro. Será que a mãe que te deu ali o filho como o afilhado, né, para você, ela é a mãe de primeira viagem? Nossa, ela é. Então, aí é você que tem a informação sistêmica de passar as informações para que essa mulher tenha mais conhecimento sobre a maternidade. Então, há uma informação que depende muito do cenário, mas é uma troca. Realmente, padrinhos, madrinhas, eles vão para esse lugar de troca de informação para ser pais e mães. Depende de quem está ali no papel. Ser pai e mãe também é um arquétipo sistêmico, só que secundário, como eu já falei. Não necessariamente todo mundo vai ser pai ou vai ser mãe. E também nem todo mundo vai ser avós.
né? Então, se você pode ter escolhido ser pai ou ser mãe, só que os seus filhos não escolheram ser pais. Então, não necessariamente você vai ser avó, mas é a construção sistêmica, é a base disso, é o lugar onde você ocupa. Quando você entende o lugar que você ocupa, você entende os seus fragmentos, para que você se cure e se desenvolva profundamente neste lugar. Muitos dos bloqueios das pessoas não vêm sobre elas, vêm sobre o lugar. Tá tudo certo aqui com vocês, gurias, que eu vi que vocês estão caindo? Tá tudo certo aqui. Tá bom. Isso custa R$ 4, por favor. Aí, isso, tá dando eco no som. Tá, obrigada. Esses são lugares, então, que a gente vai ocupando na nossa vida. E quando a gente vai olhar, então, para os arquétipos sistêmicos de papéis, nós estamos falando sobre, por exemplo, o sistêmico primário, profissional. Todo mundo vai ocupar um papel profissional, mas qual a especificidade disso? Ele é um arquétipo de papel. Então, ou seja, eu sou profissional, eu vou ocupar esse papel na minha vida, mas a especificidade desse papel vem, então, no arquétipo profissional. Então, eu posso ser uma professora de qual área? E quanto mais eu sei dessa informação, mais eu ocupo esse papel com leveza, com facilidade, de uma forma natural. Então, eu sei o que uma professora faz, eu sei o que um advogado faz, eu sei o que um engenheiro faz, e a gente começa a vestir esse papel, às vezes, de forma muito automática. Alguns desses papéis, lembrando que são sistêmicos, vêm de um pertencimento familiar, e às vezes a gente fica replicando a profissão de outros familiares da nossa família. Se vocês já fizeram a anamnese do meu mapa, eu pergunto, alguém da sua família já ocupou esse trabalho? Já fez isso? Ou já precisou de você? Então, tem pessoas que, por exemplo, viram médicos por causa que a mãe sofreu alguma coisa. Então, já vi, de fato, pessoas que se tornaram médicos porque a mãe teve câncer e daí ele se sentiu tão impotente de ver a mãe ali doente que quis ser um médico especializado nessa área. Então, uma informação sistêmica que ele trouxe para o papel profissional. Mas todos os papéis profissionais trazem para a gente, literalmente, uma forma. Eu sei o que eu vou fazer ali, porque é uma estrutura. Os arquétipos sistemas é como se fossem uma roupinha, né? Eu visto aquilo, eu já sei o processo daquilo, eu sei o que eu vou fazer com aquilo. É uma ativação, por isso que palavras são arquétipos muito potentes. Eu falo aquilo, eu já sei o que é. Você fala a profissão para a pessoa, ela já sabe o que você faz. Porque a informação arquetípica já foi para a pessoa, ela já sabe. Claro que agora nós estamos criando novas profissões e isso faz com que a gente crie novas informações arquetípicas para aquilo. Mas tudo que a gente já sabe é só falar informação e nós temos uma forma original de tudo. Então, quando a gente fala de emanação arquetípica, da criação das coisas, nós estamos falando da primeira emanação, a forma perfeita de tudo. Então, tem a forma perfeita da professora, a forma perfeita do motorista. Aquilo é informação central do que aquela pessoa vai fazer uma vez que ela ocupe. Existe a forma, metáfora perfeita da mãe. Então, eu sei quais são os comportamentos que aquele arquétipo vai fazer com que eu viva. E isso traz muito conflito. Por quê? Porque a gente vai olhar para uma informação sistêmica, um papel há muito tempo já consolidado em estruturas, inclusive familiares, que vem vindo, você tem que agir assim, quando você for mãe, você tem que se casar assim, culturalmente também falando, e tantas essas estruturas que vão além da forma original daquele papel. Então, quais são as formas originais ainda mantidas? É quando a gente olha para aquilo que ainda foi originalmente criado por Deus. Todo o resto é distorção e pontos de vistas e construções, e também a expressão natural de cada pessoa. Então, vamos supor, vem a sua família muito, me esqueci agora a palavra,
conservadora e tem uma estrutura de como é ser mãe, se casar, e vem você ali do arquétipo de rebelde querendo quebrar os padrões. Foi importante você vir com esse arquétipo para que algumas estruturas não se mantenham mais e as pessoas possam evoluir. Mas aí tem muito conflito, não como ser mãe ou esposa, mas é a estrutura do sistema que a sua família condicionou a esse arquétipo. Você tem que agir dessa maneira, sendo este papel. Então, é um lugar onde a gente precisa olhar para isso, mas, por exemplo, quando a gente olha para mãe e para pai no universo animal, ainda não tem nenhuma distorção. Ninguém diz um leão e uma leoa, eles precisam agir assim com a cria deles. Não, ninguém vai lá encher o saco, ninguém quer nem chegar perto. Deixa sem bichinho. Porque é natural. E aqui a gente entra para um lugar onde eu quero trazer para vocês que a linguagem de Deus, ela é arquetípica. Elas são as formas originais. Deus fala da mesma forma que o inconsciente comunica com a gente. Então, o seu inconsciente, ele não vai entender o inglês, o português, o russo ou qualquer língua. Deus, ele também não fala com a gente através disso. Ele conversa com a gente através de arquétipos, porque é uma imagem, um significado, porque tudo é onda, é energia. Só que quando ele se comunica com a gente, ele vai trazer uma imagem. Quando a gente traz ali a sensação de falta, de escassez, porque eu não tenho dinheiro, nós não estamos falando com a linguagem original de Deus, porque a gente quer trazer muito para o material. Mas qual é um dos arquétipos de prosperidade de Deus que você não precisa utilizar o dinheiro e que sempre esteve? Porque dinheiro foi uma construção ao longo da vida, antes era troca e tudo mais. Então, qual é a forma original de Deus? Uma das formas que a gente traz prosperidade imagina um campo de trigo. Trigo significa prosperidade, abundância, colheita. E quando a gente começa a entender as formas originais, a gente consegue se conectar com as emoções mais elevadas, porque Deus, ele se comunica com a imagem e com o sentimento. Então, não é o que eu falo, mas é a informação que eu tenho daquilo. É o sentimento que eu levo daquilo. E quando vocês, analistas comportamentais arquetípicas, entendem a linguagem de Deus e vocês entendem os padrões que essa informação arquetípica do inconsciente da pessoa, que é a mesma linguagem de Deus tem, então a nossa mente, ela primeiro tem uma imagem de alguma coisa, um sentimento. Pensa, quando você está apaixonada, não vem, eu estou apaixonada, tal coisa. Não vem a imagem de uma pessoa, vem algo. Quando você se sente próspera, não vem o dinheiro em si, não é o dinheiro que traz a sensação de prosperidade. É sempre algo que é muito natural. Quando a gente busca harmonia e a gente está conectada com a natureza, a gente sente a harmonia. Porque é Deus falando conosco, é algo natural, eu não preciso achar algo que eu crio. Claro que a gente pode conquistar e ter as coisas que a gente quer, do jeito que a gente quer e de forma material. Só que aqui é uma linguagem original, e quando a gente acessa isso, a gente entende como estes arquétipos expressam comportamentos na pessoa. E se eu entendo como ela expressa um comportamento, eu consigo levar ela a reprogramar o arquétipo e a emoção que está ancorando essa informação. Eu não vou mudar. Se é um arquétipo da essência dela, eu não vou mudar esse arquétipo, mas eu vou levar ela a se harmonizar com os aspectos naturais. Se não é um arquétipo natural dela, um arquétipo externo, ou seja, uma projeção de realidade, é uma crença que ela está tendo. Vou usar o exemplo da escassez, né? Ela viveu vendo a realidade de falta financeira. Ela viu a geladeira sem comida. Ela tem um arquétipo de uma realidade. O que você vai fazer? Você vai identificar as imagens que ela tem. Então, a primeira coisa é, como é que você se vê? Como é que você se vê? Vou dar um exemplo muito prático e meu. A primeira vez que eu abri uma turma do Consciência L, eu literalmente vi a turma vazia. O meu sonho era vender, mas eu sentia que eu não ia vender, que eu não ia nunca ter uma turma. E a minha mente, eu via eu sozinha, e eu não conseguia ter pessoas. Então, ali, se tivesse um analista comportamental, o papel dele, olhando para esses arquétipos, era: qual a imagem que você tem desse objetivo que você quer? E daí, a pessoa vai trazer
eu traria, né? Não, eu me vejo numa turma vazia. Eu lembro direitinho, quando eu tirei uma foto, eu tenho em algum lugar, era uma foto, um print de uma pessoa com uma turma cheia. E eu lembro a primeira vez que eu fechei uma turma de alunas, porque eu tinha visto aquilo, eu chorava. Porque era exatamente a imagem que eu tinha conseguido ativar na minha cabeça. Então, quando eu vejo uma imagem e eu sinto essa imagem, eu tô através de uma comunicação com Deus. É aquilo, eu sinto que é, eu não duvido daquilo, eu tenho uma convicção, o meu sentimento é elevado, e eu tenho a imagem do resultado que eu quero ter. Quando vocês trabalham nesse lugar, vocês entendem o porquê que a pessoa expressa aquele sentimento, por que ela expressa aquele comportamento, porque o arquétipo, ele rege o comportamento. Eu não tenho como eu me ver bem, me ver confiante e agir sem confiança. Não tem como, é desconexo, é como, não tem como ativar uma coisa, entende? Não existe isso. É quando você vê aquele comportamento da pessoa, se ela não está expressando aquilo que ela está dizendo, é porque ela, de fato, não ativou aquilo, ou no sentimento, ou na imagem. Ela quer, mas ela não vê aqui, ela não sente aqui. Um arquétipo só é um arquétipo quando a gente une a imagem, o formato, com o padrão, o sentimento. E isso é o que gera o comportamento. É isso que gera o resultado. Então, vocês sempre vão olhar para a pessoa a partir de ela expressa um resultado, como ela se sente com a imagem que ela tem. Seja ela, autoconhecimento, ou seja, a mudança de alguma coisa na vida dela, que possa ser um arquétipo sistêmico que está em desequilíbrio, possa ser uma outra área da vida ali que precisa ser olhada. Por que ela está expressando aquilo? O que ela está indo contra? Quando a gente olha para o sistema, o que você está tentando romper de padrão? Não significa que ela sempre vai ser o arquétipo do rebelde para romper o padrão. Aqui nós estamos falando de sistema familiar. Então, o romper o padrão geralmente, o teu arquétipo, os teus valores, o teu movimento, quando você veio para romper, na metáfora que alguns segmentos dizem, né? Você foi escolhido para romper, os teus padrões arquetípicos são diferentes dos familiares anteriores. Você vem com diferenças, e isso dali já é romper o padrão. Porque aqui nós não estamos falando de um movimento indivíduo, nós estamos falando de um sistema familiar, de um papel que você ocupa. Até você escolher ser ou não ser mãe, pode ser um romper de um sistema familiar. Por isso que ele é secundário. Você veio com aquilo ou não veio com aquilo, você escolhe aquilo ou você não escolhe aquilo. E essa informação, essa engenharia sistêmica que é feita, ela está associada ali às informações do nosso corpo arquetípico, mas enquanto nós estamos aqui, onde todos os arquétipos estão ativados ou desativados para essa evolução, porque a gente pode se desconectar das informações, nós vamos exercer isso ou não na nossa vida. Eu tenho livre-arbítrio, eu posso ter informação em mim, só que hoje em dia nós estamos cheias de estímulos. E vocês precisam perceber que não são apenas estímulos de coisas que nós fizemos, mas muitos arquétipos impostos a gente, sem a gente perceber. Eu lembro de ser criança, eu acho que eu já falei isso para vocês, e falarem, mas os vídeos da Xuxa têm mensagem subliminar. Tudo, absolutamente tudo tem mensagem subliminar. Tudo. Intencional ou não, a roupa que você usa, ela tem uma mensagem subliminar. Qual é a diferença dos nossos bisavós? É que não tinha tanto estímulo, era poucas coisas, era mais conexão com os arquétipos originais, as pessoas na sua vida, vivendo, conectada com a natureza, com o tempo para contemplar. Hoje a gente diz, nossa, é um luxo contemplar o céu, mas antes era o que eles sabiam fazer. Inclusive, para horários, eles viam, o céu tá assim, é meio-dia, vamos comer. Estavam trabalhando na roça, vão para lá, a gente já sabe, já estão fazendo comida. Tá na hora de dormir, o céu tá de tal maneira. Eles sabiam, hoje a gente diz, nossa, é um grande luxo parar, tomar um café com calma e contemplar o céu. Mas isso é natural, a gente que se desconectou do que é natural. Por isso que o campo, a nossa organização, a aula passada a gente falou dos elementos, ela está muito ligada também com o círculo
circadiano, que é a ordem natural dos elementos. Quando eu não ocupo o sistema, o meu papel, essa ordem de fluidez, eu começo a desconectar de todas as minhas partes. Porque arquétipos sistêmicos são os nossos fragmentos, né? Os nossos fractais, partes nossas, separadas por papéis que nós ocupamos na vida. E quando a gente entende o papel e quando a gente ocupa o papel no lugar certo, não tem tanto conflito, a gente evolui mais rápido e a gente cura padrões. Arquétipos, sistemas curam padrões. Arquétipos, sistemas organizam comportamento. Para mim, é um dos melhores arquétipos para a gente auxiliar a pessoa a se alinhar no comportamento. Mostrar para a pessoa, ok, você é mãe, mas você também é mulher, e você precisa ocupar o papel de mulher. A Aline fez isso comigo, inclusive, né? Nem sabia dos arquétipos, mas ela falou, Thalia, você é profissional, mas você também é a Thalia. Cris também fala, Thalia precisa da Thalia. Então, assim, vocês sentem isso, então percebam que você já tem esse conhecimento intrínseco. Só que agora vocês vão usar com intencionalidade. Opa, você vai olhar para os arquétipos de papéis, sistêmicos e secundários, né, primários e secundários, e você consegue mostrar para a pessoa, olha, aqui você não está exercendo esse papel. E se você exercer esse papel, essa outra coisa flui. Você precisa se ocupar aqui. Quando a pessoa ocupa aquele lugar, tudo flui, porque senão é aquela metáfora, tem uma mesa, cada um tem seu nome, só que você sentou no nome lá da Mariazinha, e daí todo mundo, Maria, Maria, e daí você diz, ai, nada acontece para mim, fico enchendo o saco essa Maria, só que, meu amor, você tá ocupando um papel que não é seu. Ou seja, você tá pegando um campo sistêmico que não é seu, você tá pegando problemas que não é seu, você não tá resolvendo aquilo que você veio resolver, vai sentar no seu lugar, quando você senta no seu lugar, nossa, agora parece que as coisas fluem, eu escuto me chamarem, as coisas estão acontecendo, porque você ocupou o seu papel. Então, o primeiro papel é você ser você, voltar para você. E entender os papéis que você vai ocupar. Então, não estou com os meus pais, não estou perto deles. Mesmo tendo os pais vivos, não é um papel que você ocupa sempre, mas quando você for na casa dos seus pais, você vai ser filha. Por isso que algumas coisas não fluem quando você está. Então, você é casado e você está com os pais. Você não sabe se você age como filha ou se você age como esposa. Você está no relacionamento, você tem os arquétipos ali de papéis. Aí você acabou de namorar com a pessoa e quer agir com a pessoa como se você fosse a esposa dessa pessoa. Não, calma. Você ocupa o papel de namorada aqui. Porque senão você não vai sustentar o papel de esposa depois, porque o papel de namorada é para consolidar valores, estruturas, bases para que você seja a esposa. Então, o papel sistêmico, ele nos faz ter ordens. Ordens. Primeiro você é namorada, você é noiva, você é esposa. Porque cada coisa tem um objetivo evolutivo. Você não nasceu e é avó. Faz sentido? Não faz? Óbvio que não. Você é um bebê? Como é que você vai ser? Você é neta, você é filha. Ok? Então, se a gente pensar no primário, a gente respeita todos os outros arquétipos, os secundários, os papéis. Eu não entro numa coisa sendo grande naquela coisa, eu entro naquela coisa ocupando o papel evolutivo dela. Ponto. Quando eu entendo isso, tudo começa a se organizar. Sempre pega a metáfora. Eu nasço sendo o quê? Neta e filha. Ponto. E sendo eu. Neta e filha e sendo eu. É só isso que eu sou. Quando eu cresço, eu ocupo outros papéis. Quando eu cresço, eu me desenvolvo, eu curo. E se a gente respeitar isso, a gente para de querer ser grande no lugar onde a gente precisa receber. E esse também é o arquétipo de dar e receber. Se eu sou maior do que minha mãe, se eu ocupo o papel dela e eu nem tenho filhos, eu estou perdendo de receber algo que me nutriria para quando eu for mãe. Porque quando isso amarra muito com o sistêmico, se eu pulo etapas no campo sistêmico de setênios, eu vou ter que expressar aquele papel em alguma parte da minha vida. E daí é aquela mãe que daí acabou virando uma menina sendo mãe.
Só que por quê? Porque antes eu queria ser mãe da mãe, ou queria ser mãe dos irmãos. Não, você não é mãe dos seus irmãos, você é irmã, você pode ser irmã mais velha, e sim, irmão mais velho tem um sistema, um papel sistêmico de algumas responsabilidades, mas não de pai e mãe. Agora, vamos trazer aqui um exemplo masculino. Um homem, um menino, perdeu o pai. Quando o pai morreu e ele ainda está dentro da casa da mãe, ele ocupa o papel de homem da casa, o provedor sistêmico, mas ele não ocupa o papel de marido. E eu sei, e é que a gente não está falando, eu sei que vocês não pensaram disso, que é o papel sexual. Óbvio que não. Mas no sistema é muito fácil a gente ocupar o papel de pai, de mãe, de esposa, de marido dos nossos pais. Muito fácil. É uma linha muito tênue. Então eu tenho que sempre lembrar quem eu sou pessoa, e o papel que eu ocupo ali, quem eu sou. Eu sou filho, eu sou filha. Mas aqui eu acabo ocupando uma responsabilidade de homem da casa, provedor, dar a sustentação, ser o que age, porque a mulher é o que nutre. E isso vai ser até onde? Até ele sair de casa, construir a família dele, e sim, ele vai dar um amparo para a mãe, algum direcionamento, mas ele sai para que não tenha nenhum conflito de as duas mulheres na vida dele conflitarem como a mulher principal, porque se ele casou, quem é a mulher sistema é sempre a esposa, não é a mãe. A mãe faz parte da família que passou, pai e mãe. Quando você se casa e está com cônjuge, isso, quando a gente está no sistema organizacional e se desenvolve, essa é a pessoa que vai ficar com você ad infinito, porque os teus filhos também vão. Então, a única família que fica é você e é aquela pessoa que vai dividir a vida com você, se você escolher. Os pais viram uma família que foi, os filhos viram uma família que foi, porque os filhos têm que construir a família deles. Você vai ser o mesmo para os seus filhos do que os seus pais foram para você. E isso é tudo sistêmico, né? Então, eu quero trazer aqui para vocês alguns outros arquétipos para vocês terem clareza dentro desse lugar sistêmico, tá? Então, a gente já falou ali da linguagem de Deus. Quando a gente olha para outros arquétipos que são arquétipos da geometria sagrada. Arquétipos da geometria sagrada foram as primeiras emanações. Então, tudo é energia, tudo é átomo. Depois disso, nós temos as primeiras emanações. Então, por exemplo, a flor da vida e tantas outros arquétipos sagrados. Essas geometrias sagradas, que não tem uma forma específica, mas tem a vibração da criação das coisas, são utilizadas até hoje e antigamente por antigos povos, né, que a gente já foi falando ali das origens, para curar, para reconectar com o divino, para acessar a forma original das coisas. Então, quando a gente quer acessar essas informações, as formas originais, a gente utiliza, então, essas geometrias sagradas para harmonizar energeticamente o ambiente. Não é muito utilizado ali no mapa, eu não utilizo, mas dependendo do que você for trazer de conhecimento, ou se você for trazer um conhecimento terapêutico, você pode utilizar como uma simbologia que o inconsciente dessa pessoa entende e que ela vai fazendo as ativações e curas e reprogramações a nível muito profundo, né? Então, lembra, todo o arquétipo ele comunica com o seu sistema hormonal, né, com os teus hormônios, com a química do seu corpo, ele entende essa informação. Ah, mas eu não lembro do que é a flor da vida, mas o seu inconsciente entende, porque é um dos arquétipos da criação, da ordem, das formas. Então, aquela vibração, o seu corpo percebe, ele pode passar por um processo de cura, enfim. Cada pessoa vai trazer para o seu mapa, de acordo com o conhecimento que tem e aquilo que quer como objetivo desenvolver, mas pode ser utilizados como arquétipos de cura. Arquétipos animais, arquétipos externos, né, persona, enfim. Esses arquétipos, eles podem também ser utilizados como fins de reprogramação, ancoragem arquetípica. Como é que eu vou usar como ancoragem arquetípica? Eu não conheço uma pessoa, mas eu conheço a esposa dele. Então, vou usar aqui. Eu não conheço o Thiago, mas eu conheço a Cris.
Eu sou amiga da Cris, então eu vou presumir que o Thiago é a partir da visão da Cris, porque eu conheço a Cris. Então, a ancoragem arquetípica é: a pessoa não te conhece, mas ela conhece aquele símbolo e ela vai associar a informação do símbolo a você. Então, aqui a gente pode usar a ancoragem arquetípica de arquétipos externos para utilizar num logo. Como eu vou fazer isso? Com intencionalidade. Você não vai colocar qualquer arquétipo no seu logo, na sua roupa, na sua imagem. Eu já falei para vocês isso, né, da moça do Tinder lá, a criadora do Tinder, que ela usa abelha. Não vai usar de qualquer maneira. Você vai entender quais arquétipos estão no seu campo semântico, na sua linguagem, que associam e que se conectam com a sua mensagem. Quando você utiliza isso, você está trazendo para a pessoa um aprofundamento, uma ancoragem mental de quem você é, sem com que ela perceba. Ela acessou aquela informação, então eu sei quem você é, eu sei a informação que você passa através dessas simbologias de forma. Então, por exemplo, o meu brinco ele é mais quadradinho, eu estou passando conhecimento, eu preciso ser mais específica, mais reta. Então, tudo é uma comunicação, detalhes, formato de onde vai ser colocado o anel, é uma informação, formato da unha, tudo isso algumas coisas a gente já falou, mas para ancorar realmente a informação na mente de vocês. Então, se eu sei qual é a minha informação, os meus arquétipos, eu uso a ancoragem arquetípica com intencionalidade nas fontes, na linguagem, nas palavras, no logo, para que aquela mensagem seja cada vez mais assertiva na pessoa e chegue com mais rapidez no público certo. Isso aqui levando para o marketing. Quando a gente vai trazer essas ancoragens para o processo curativo, essas imagens vão ser para resgatar a pessoa. Então, exemplo, em processo terapêutico, vamos supor que a gente use os arquétipos dos dragões. Quando uma pessoa está em um processo profundo, e aqui eu só estou dando exemplo, gente, eu não estou aprofundando nesses processos com vocês para fins terapêuticos, então avisando só para que, é isso daqui eu vou usar para sempre que tiver esse problema eu vou usar no meu paciente. Não, eu vou analisar algumas coisas que eu posso aprofundar para vocês, além do que já estava no escopo das aulas, mas aqui só uma informação como exemplo. Tem uma pessoa com um nível muito profundo de depressão. O arquétipo do dragão negro é um arquétipo para a gente tirar a pessoa daquele lugar. É um arquétipo que, com o conhecimento arquetípico, com a conexão com essa informação do campo dos dragões, cada dragão tem uma cor. Cor são potencializadores arquetípicos. Então, eu vou usar um dragão negro quando a pessoa está ali em um processo de obsessão mental, um processo muito profundo de depressão, porque como ele te puxa, entende? Então, a pessoa também com depressão, usar o exemplo, o sol, ele traz alegria, ele traz um movimento, sorriso. Então, usar os arquétipos com intencionalidade para o processo curativo daquela doença, daquele padrão que a pessoa está manifestando. É uma ferramenta que vocês podem utilizar em consultório através dos arquétipos. Arquétipos externos, eu nunca abro em nenhum conteúdo externo, gratuito, ativem um arquétipo. Por que não pode ativar um arquétipo, gente? Nunca indiquem para uma pessoa ativar um arquétipo. E agora eu estou tendo muito cuidado para trazer essa informação para vocês, para que não tenha nenhum ímpeto de, então uma pessoa tem esse problema, eu vou ativar esse arquétipo nela. Tenham muito cuidado mesmo com profissionais. Vou anotar isso como uma opção de uma aula extra para vocês. Mas, quando vocês olham para isso, para os arquétipos externos, entendem o padrão da pessoa, vocês podem sim utilizar os arquétipos para
ativar a própria essência arquetípica da pessoa. Então, a pessoa não está conseguindo expressar ali o arquétipo dela, você vai utilizar esses arquétipos externos para que ela possa se reconectar com ela. Então, o arquétipo externo, para se reconectar com a sua própria essência, ele tem que ser, sim, o mesmo arquétipo, ter a mesma informação arquetípica que você. Senão gera conflito. O objetivo de você usar um arquétipo externo é pegar a informação dele e potencializar na sua. É como se você lembrasse daquilo, ativasse em você, porque tem a mesma informação. Ou alguns padrões, como eu falei, né? A pessoa está num lugar, numa doença psíquica, em algum padrão ali, ela precisa ativar aquilo. Qual é o arquétipo original, a linguagem de Deus para cura? Então, é justamente quando você traz para ela a imagem dela curada, dela saudável, da sensação dela estar saudável. Você vai trazer um arquétipo original, a linguagem de Deus, onde não há doença, para que ela volte a ter isso. E essa linguagem traz para ela, então, a regeneração do corpo, porque está mexendo a nível hormonal. Quando vocês entendem isso, vocês não vão só dizer ativa isso ou você é aquilo. Vocês vão ter cautela, porque vocês vão mexer na psique dessa pessoa, vocês vão mexer no hormonal. Tanto que tem estudos que só utilizando os arquétipos a gente consegue auxiliar a pessoa a reativar os hormônios. Para o prazer, para a alegria, para o entusiasmo, não precisa de absorver alguma coisa. A gente ativa isso ou desativa. Então, por exemplo, a pessoa tem insônia e usa o arquétipo do cavalo, não, porque agora eu vou bombar no meu trabalho. Não dorme à noite. Tem muita energia. Então, entender, opa, eu vou utilizar os arquétipos como uma ativação de cura e desenvolvimento dessa pessoa. Perfeito, mas você precisa ter um diagnóstico profundo dessa pessoa. Ela tem problema de insônia? Ela tem o quê? Hormonalmente, como ela tá? Ela tá bem de saúde? Não tá. Porque vocês têm o poder de ativar essas informações e fazer com que elas fiquem muito melhores ou piorar. Isso é muito arquétipo, é uma coisa que por muito tempo acho que teve oculta, e eu tive total certeza que quando a gente começou essa formação, de que estava sendo permitida essa informação a voltar, a ser relembrada, porque tem conhecimentos antes de Cristo, que a gente foi olhando aqui, que foi uma permissão, por causa que as pessoas, e agora vocês vão ver mais pessoas falando de arquétipos, porque foi uma permissão divina mesmo, mas é uma ferramenta que precisa ter cautela. Eu não vou ativar qualquer coisa, por isso que a base de vocês não foi, eu nem coloquei como estrutura, agora que eu estou pensando talvez em trazer como uma aula bônus, mas eu não coloquei os arquétipos externos como base das análises de vocês, porque o que vocês precisam analisar é a pessoa, não ativar outra coisa nela. Imagina, vocês iniciaram aqui, já querem fazer as análises, daí já vão ativar uma coisa na outra pessoa e vocês mesmos, porque a gente adora testar. Isso dá problema, e eu já fiz testes, tá? Eu já fiz testes, e assim, realmente acontece. Tem uma história que eu vou contar aqui para vocês, que eu faço testes, gente, preciso fazer teste. Eu fiz isso. Tem uma história que é a história do metrô. É uma história, tudo é arquétipo, gente. Cuidem o que vocês escutam, os filmes que vocês veem, pelo amor de Deus. Vocês têm consciência agora. Mas eu fiz intencionalmente para ver se funcionava, se a pessoa acessava. Então, uma coisa que são os arquétipos é a gente alterar paradigma. Vocês podem usar essa mesma metáfora para alterar o paradigma do paciente, contar uma história para que ele mude, ative algum novo comportamento. Lembra que eles ativam a sua neuroquímica e a reprogramação mental. Tinha uma pessoa que eu estava falando em 2023. Já faz um tempo, já faz 3 anos. Eu estava falando com essa pessoa e a gente estava conversando há muito tempo, a gente estava super bem, eu queria sair de uma vez com essa pessoa, só que a pessoa era de outra cidade, uma cidade distante e tal. E a gente ficava ali conversando. Aí eu fui usar os arquétipos para, enfim, né, fazer um movimento, vamos sair de uma vez. Aí eu fiz. Eu contei uma história para a pessoa que é a história do metrô. A história é assim. Eu vou contar ela só por cima, assim, tá? Não vou aprofundar na história
Enfim. Mas, basicamente, a história do metrô é: 2 pessoas entram no metrô, um menino e uma mulher, tipo, um homem e uma mulher, aí eles se olham e eles se atraem. Só que daí, um fica olhando para o outro e tal, o metrô vai passando, e daqui a pouco, a pessoa foi embora. Tipo, a mulher foi embora. Essa é uma história muito simples, é que eu resumi para vocês, mas quando você conta ela num contexto para a pessoa, tá conversando, daqui a pouco, tem uma história, né? A pessoa entende que se eu não agir, o que que acontece num trem? Tipo, milhares de pessoas num trem. Você viu uma pessoa. Qual a probabilidade de você ver ela de novo? Tipo, só se for muito destino, você ver essa pessoa de novo. Então, dá a entender no inconsciente arquetípico da pessoa que se eu não tomar uma atitude agora, eu vou perder essa pessoa. Nunca mais eu vou ver ela. E eu não lembro agora qual foi o contexto que eu contei, mas eu contei essa história e naquela semana a pessoa disse: vamos marcar disso aí. Então, tudo, absolutamente tudo, num contexto, e daí vocês precisam agir como analistas comportamentais arquetípicas, não usarem isso por benefício próprio, por causa que eu vou explicar isso para vocês, porque depois vão querer ter BO para mim. Tá? É só para mim me livrar do BO. Tô brincando, mas tô falando muito sério, porque isso é uma informação que vocês podem utilizar como manipulação, e não é certo utilizar como manipulação, e sim utilizar como cura, como desenvolvimento das pessoas. Claro que ele usa para o benefício próprio, mas eu também não tinha nem tanta consciência sobre, tá, gente? Só tô dando um exemplo para vocês. Mas se vocês utilizarem, por exemplo, a pessoa tá travada na vida, ela não consegue se desenvolver, ela precisa tomar uma decisão de mudança. E daí, do nada, você começa a conversar com a pessoa e fala um dos arquétipos de mudança. Então, depende do processo da pessoa, mas você pode falar borboleta, você pode falar cobra, você pode falar fênix, cada uma são arquétipos de mudança, mas em níveis diferentes. E daí você tá na conversa e você fala. E isso vai gerar um comportamento na pessoa, porque você não conversou com ela. Você passou uma linguagem subliminar arquetípica no meio da conversa. Por isso que, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já vi muito, quando você tá falando com uma pessoa e você fala uma palavra e ela diz, tipo, a pessoa já fica muito pé da vida com você. Muito pé da vida. Por que ela fica pé da vida? Porque você falou uma palavra arquetípica que de tantas vezes você repetir, exemplo, você sempre falou a mesma palavra nas brigas. Aí você quer, eu vou dar o exemplo da minha mãe, tá? Minha mãe sempre fala assim, a gente precisa conversar, pro meu pai. Só que ela fez isso, eles são casados há quase 40 anos. Quantas vezes ela fez isso pra briga? Muitas. Às vezes ela só quer conversar, tipo, dá um presente pro meu pai e tal. Só que ela fala, a gente precisa conversar. Meu pai vem, ó, mas soltando fogos assim pelas ventas. Tipo, o inconsciente dele associou a gente precisa conversar com briga. Dela, mas amor, eu só queria te dar tal coisa, eu só queria te fazer tal surpresa. Só que sem entender que a linguagem é arquetípica, a pessoa não entendeu que associou a um arquétipo inconsciente, um sentimento padrão, um acontecimento que, na mente da pessoa, só de falar aquilo ativa. O mesmo pode ser feito em qualquer outra coisa. Então, o relacionamento, você quer que a pessoa sinta prazer. E vocês estão desconectados. Se você tiver um toque específico, sei lá, tipo na orelha, na nuca, e você repetir, esse toque ou uma palavra gatilha ele a ter toda aquela experiência. É um olhar. Só que você precisa fazer isso intencionalmente e repetidamente até que se torne um arquétipo na mente da pessoa. Isso se torna uma crença, isso se torna algo que é um padrão. Arquétipos são padrões. Então, quando você utiliza isso intencionalmente, e pode ter certeza, vocês fazem isso sem ter consciência. Por isso que causa brigas, repetições de padrões, porque aquilo se repete na sua vida e a outra pessoa percebe. E a relação de vocês continua no mesmo. Então, já tentei de tudo, mas a pessoa sempre me responde de tal maneira, a pessoa sempre é grosseira, ou a pessoa sempre é não sei o quê.
Porque tem palavras, padrões e comportamentos que você repete sem perceber, e isso é uma linguagem arquetípica que a outra pessoa inconscientemente tem. O mesmo é, a pessoa está, e vocês vão treinando o olho, a pessoa está estagnada profissionalmente, ela está com problema financeiro, ela está com uma depressão. Isso é um gatilho de padrões arquetípicos que se repetem. Qual é o padrão dessa pessoa para que você possa tirar de lá? Aí, por isso que vocês têm todo o sistema arquetípico, porque pode ser um elemento, pode ser um sistema, pode ser um arquétipo de identidade, não é só uma coisa. Vocês vão olhar para ela num ser, e vocês vão identificando esses padrões. É diferente. Não é, claro que no começo vocês vão olhar para as apostilas e vocês vão se guiar, e eu também já fiz muito isso, mas chega um ponto que vocês começam a olhar para aquele padrão e identificar que aquela pessoa está de tal maneira. Por isso que hoje eu olho para umas pessoas e digo, tipo, não quero nem perto de mim. Eu olho para a mão, eu olho para alguma coisa, eu não sei explicar muitas vezes, mas eu já entendo. O meu inconsciente já pegou aquele padrão. Eu já sei como a pessoa vai ser. Eu não quero aquele padrão perto de mim, ou eu quero aquele padrão perto de mim. Que nem eu estava explicando, né? Brincadeiras à parte aqui, mas a gente estava conversando sobre o Off Camps, a série, e daí eu falei assim, eu não me sinto... Vou abrir aqui minha conversa com a Cris. A gente estava falando sobre os atores de Off Camps. Ela falou, eu gosto do Logan. Eu falei, não, eu gosto do Graham. E eu vou explicar para ela, e aqui eu vou explicar para vocês por causa dessa visão arquetípica. Eu falei para ela, o Logan, tem uma cena lá que a Hannah beija o Graham e beija o Logan. Aí, o Graham, ele é costas largas, alto, forte, e isso tem uma linguagem arquetípica no inconsciente feminino. O Logan é do tamanho da Hannah. Desculpa, minha mente, não, meus arquétipos, meu corpo, porque não consegue conceber segurança a um padrão, e não é beleza rosto, é o arquétipo do homem ser maior do que eu. Ele precisa ser costas largas, forte. Isso é uma linguagem arquetípica ancestral, aonde a mulher se sentia segura quando o homem tinha uma aparência forte. Porque imagina, em tempos, e aqui a gente vai conectar sim com essa memória ancestral, e a gente está falando de sistemas, né? De os homens iam para as guerras, e como é que a mulher se sentia protegida? Quando a mulher exercia o seu arquétipo de feminino e o homem de masculino em sua origem central sistêmica, o homem, ele é a força, a mulher é a leveza. Claro que isso se distorceu muito, a gente tem homens com energia muito feminina e mulheres com energia masculina. E feminino e masculino são arquétipos de polaridade. Então, quando você vai fazer um mapa, você vai trazer para a pessoa, você pode trazer, né, dependendo do que você vai colocar no seu mapa, feminino e masculino, arquétipo de polaridade, original, feminino, exemplo, se é uma mulher. Ele é o arquétipo natal daquela pessoa, mas qual é a energia que ela ocupa? Ela pode estar exercendo uma energia masculina. Onde é que ela está exercendo uma energia masculina? Ela está exercendo o trabalho dela, ok. Ela consegue ter liderança, movimento e decisão, perfeito. Não, ela está exercendo no relacionamento e o homem está com uma energia muito baixa, masculina. Ela é o homem da relação. Então, como eu sou uma pessoa a soberana, ela tem também energia masculina, para tomar decisões e liderança, eu sabendo que eu tenho sim uma energia masculina, o meu inconsciente, para me proteger de eu não exercer um papel que não é meu, faz com que o arquétipo de um homem que me atrai não é a beleza física, mas é o porte físico. Se o homem é da minha altura, magro, eu não sinto nada, muito menos protegida. Segurança é um gatilho e é um valor para os meus arquétipos. Aí você vai pegar lá o próprio Tony Robbins, né? Não Sou Seu Guru. Tem uma cena no documentário dele que ele fala do marido de uma mulher. Então, ela diz, nossa, eu quero um homem que me faça sentir nas nuvens e que me proteja, que seja meu leão. Aí ele olhou, tá, e cadê seu marido? Aí ele mostrou. Aí ele disse assim, esse daqui não é um leão, esse daqui é um gatinho. Ele teve que ativar o homem nele, mas
ela era tão potente, tão cheia de energia, tão masculina, que ele não conseguia ser homem. Então, é um padrão que você consegue ver. Por que esse casal tá bem? Por que esse casal tá mal? O que arquetipicamente gatilha segurança naquela pessoa? Se eu tiver com uma pessoa que ela é da minha altura, ele tem um porte pequeno, ou não me faz, tipo, biologicamente me fazer sentir segura, posso amar essa pessoa, mas pode ter certeza que vai ter algumas desestruturações emocionais, porque é um padrão arquetípico que o meu inconsciente associa como pode relaxar, dorme tranquila, você está segura. Então, eu não vou conseguir me sentir atraída pelo Logan, né, aqui usando o off-campus, por causa que o Logan, biologicamente, para mim, é tipo um franguinho. Eu nunca vou me sentir protegida com ele, gente. Não, imagina. O Graham, ele é forte, ele tem costas largas. Então, são detalhes que você começa a dizer quando a gente diz, meu tipo de pessoa, de homem ou de mulher. Não é um tipo mental só porque você se atrai por aquilo. É porque esse tipo de pessoas que você se atrai gatilham arquetipicamente os seus pontos de motivação, seja por segurança, seja por prover. Então, um homem, ele vai se atrair por um tipo de mulher que ele sente que aquela motivação arquetípica de identidade dele vai ser cumprida. Então, se ele tem a motivação de cuidar e zelar, ele vai encontrar uma mulher que arquetipicamente vai trazer esse sentimento. Ou que visualmente é semelhante à mãe, por falta ou pelo que ele teve. Então, a mãe abandonou ele. Vou usar a metáfora de filme de novo. Christian Grey. Só filme bom, né? Maravilhoso. Mas eu quero pegar esse gatilho. Por que ele fazia o que ele fazia com as mulheres? Se vocês perceberem, não vou lembrar qual dos filmes, ele mostra que as mulheres que ele se atraíam eram semelhantes à mãe dele. A mãe dele, ele tinha muitos padrões que ele ainda não tinha curado. Então, um relacionamento, você precisa ver se você vai trazer ali os seus atendimentos, a sua análise para essa visão. Por que essa pessoa se atrai por esse tipo de pessoa? A gente olha muito por, ela teve um pai violento e daí ela achou um marido violento. Óbvio, mas isso até uma criança hoje em dia entende. É um padrão meio óbvio, ok? Cura isso. Vamos para um nível mais profundo. Qual é o gatilho arquetípico que motiva essa pessoa? Ou é um desequilíbrio, e se ela curar esse desequilíbrio, ela nunca mais vai se atrair por aquele tipo de pessoa, ou é uma motivação central dela. Eu, por exemplo, gente, a probabilidade de eu mudar meu padrão, de eu gostar de um homem sequinho, magrinho, pequenininho, é quase zero. Porque uma motivação central me atrai fisicamente, mas me faz me sentir segura. Segurança é uma motivação do meu arquétipo. É a minha base. Eu não vou querer uma pessoa que faça eu me sentir insegura. Se eu quero estar no papel de feminina. Agora, se eu estiver em desequilíbrio total, e eu já tenho tendência a ter um arquétipo com energia masculina, eu vou atrair um homem com energia feminina. Nunca foi a minha vontade. Eu sempre quis ser a mulher na relação. Então, é entender por que a pessoa está traindo aquilo, por que ela está traindo um homem em metáfora banana. Qual parte dela está em desequilíbrio que está atraindo aquilo? Quando você auxilia a pessoa a voltar para o seu eixo, muitas vezes o padrão muda. Agora, se o padrão não mudou, qual é a motivação que faz ela se atrair por isso? Qual é os padrões que ela tem? Como é que era a mãe? Como é que era o pai? Qual era a pessoa que criou? Qual foi o abusador? Precisa olhar para isso. E daí, quando você pega gatilhos arquetípicos, imagens e formas, não é só para o marketing, não para construir uma apresentação. É para tudo que nós temos na nossa vida, tudo. Aí eu vejo motivação de identidade, comportamento. Por exemplo, eu sou uma pessoa que segurança biológica vem da minha soberana. Então, eu quero um homem forte. Agora, o que gera conexão é minha sábia. Me vem com conversa rasa, pode ser qualquer pessoa incrível, maravilhosa biologicamente. Sai de perto. Não
aguento, eu não sustento, porque eu sou o tipo de pessoa que me atrai pelo intelecto. Quem se atraiu? A minha sábia. Porque para mim é isso que vai sustentar a relação. Eu preciso me sentir segura, biologicamente. Mas o que vai sustentar a relação, para mim, é a conversa. E daí, quando você leva esses padrões para um atendimento, olha para a pessoa, quais são os arquétipos dela, olha para o relacionamento, como está sendo, pessoal ou profissional, aí você entende por que está tendo ou não está tendo conflito, por que aquilo vai para frente ou não vai para frente. E daí vocês desenvolvem todo o processo. Cores, formas, tudo isso são potencializadores e cores, inclusive, utilizados para processos de cura. Então, eu vou usar aquela cor para gerar aquele gatilho, ou eu vou usar aquela cor para gerar aquela cura na pessoa, né? Tanto que também tem a ver com as cores dos chakras e os chakras dos elementos. Então, ali depende muito de como você vai fazer. Eu vou abrir agora para vocês, tomar um pouco de chimarrão, e vou abrir para vocês trocarem, enfim, sobre tudo que está nesse módulo e também pelo que vocês assistiram nessa aula e contribuições que vocês querem fazer, certo? Podem abrir os microfones livre, leve e soltas. Sinta-se à vontade, tá? Tava botando tênis no menino. A gente tinha conversado já um pouquinho sobre isso, e aí agora tu falou de novo, e aí me veio uma questão. Isso é muito... E isso me traz essa reflexão no sentido de, tipo assim, a análise, ela é... Em tese, ela deve seguir uma estrutura e um padrão para que a gente não pessoalize as coisas. Mas aí, quando tu traz essa referência do arquétipo do Guerra, e eu te trouxe a minha do Logan, a gente acaba pessoalizando, porque aí fica sobre gostos, porque o que eu te falei? Para mim, ele é só... Arquetipicamente, ele é um estereótipo. Ele é um bom jogador, ele é um cavalheiro, ele é lindo. Mas o Logan, ele arruma o carro. Ele troca o cano da cozinha. Ele arruma a elétrica. E ele estava ali para ela, só que de uma outra forma. Na minha visão arquetípica, esse cara me traz mais segurança. Entendeu? Porque ele está ali fazendo o arquétipo do homem e eu não preciso me preocupar com isso. Enquanto o Guerra tem uma dependência, na minha visão dela, para se autorregular. Então, tipo, como seguir uma base sem pessoalizar? Porque a gente faz as análises com base na nossa observação, sobre a nossa ótica. Então, percebe que você gosta do Logan, se atrai pelo Logan, porque o Logan, ele nutre as tuas necessidades arquetípicas. Para você se sente segura quando o homem troca o negócio lá da pia, troca a lâmpada e faz tudo isso. Como a minha motivação primária, a minha central, a arquetípica de identidade é a soberana, eu penso, e se eu pago uma pessoa? Eu não preciso ter um homem que faça isso, eu pago uma pessoa, não tem problema com isso. Eu nem penso, nem passa pela minha cabeça uma motivação de segurança. Agora, se eu tenho uma pessoa comigo, essa pessoa precisa ser... Eu preciso me sentir segura. Se acontecer alguma coisa, essa pessoa precisa ser maior do que eu, se colocar à minha frente, me proteger. Ela não vai fazer isso se ela for do meu tamanho, tipo assim, tentar tampar o sol com a peneira, não faz sentido. Mas é uma motivação. Cortou. Quando traz, tipo assim, a parte reptiliana do cérebro, que associa essa imagem, tá? E aí a gente pega reptiliano mesmo, lá na antiguidade. Uhum. Esse homem, ele é o homem mais no perfil Logan do que no perfil Guerra. E tá certo que aí tipo, entra na nossa individualidade. Mas como eu vou fazer uma leitura sem pessoalizar isso, sabe? Me distanciando do tipo, isso para mim é natural, porque o meu olho, na minha visão, ele é o que para mim faz mais sentido. Porque você vai começar a olhar
para as coisas como padrão de motivação. Então, cada arquétipo de identidade ele tem um. Você não vai olhar, tipo, eu não vou julgar o que é certo ou errado pelos meus arquétipos como analista. Naquele momento, eu tenho que anular a minha visão de motivação. Eu preciso entender a tua visão de motivação. O que para você te motiva? E você vai ter muito mais clareza, porque vocês vão identificar e construir o mapa de vocês de acordo com a especialização de vocês. Então, não é o meu mapa. Se vocês estão trazendo para o relacionamento, vocês vão ter cada vez mais clareza de como aqueles arquétipos escolhem um parceiro, de como aqueles arquétipos têm conflito nos relacionamentos, porque você escolheu fazer uma análise com essa diretriz. Então, a gente consegue perceber aqui dois perfis diferentes, o mesmo objetivo. A mulher padrão, o arquétipo da mulher que se sente segura. Como cada mulher se sente segura? De acordo com a sua motivação de arquétipo central. Eu vou me sentir segura de uma maneira, você se sente seguro de uma maneira, as meninas vão se sentir seguras de outra maneira. Ou da mesma, também tá tudo bem. Mas eu preciso do estereótipo e da comunicação, da troca de conversa. Isso, para mim, eu não posso contratar uma pessoa. Eu escolhi aquela pessoa para ser meu parceiro. Eu não tenho como trocar, eu não tenho como fazer uma plástica, eu posso trocar a roupa dele, mas eu não tenho como fazer uma plástica, costas largas e se alto. Não tenho, isso é biológico, isso para mim me faz me sentir segura. Agora, para você, você se sente segura com um homem que faz as coisas na casa, para mim eu posso contratar. Então, você sempre sai do lugar de não é o que eu, analista, acho certo e errado. Porque a minha motivação, eu entendo que eu tenho o meu campo e eu sou um indivíduo único através disso. Você vai desenvolver visão. E isso é o seu conhecimento, a sua mediunidade, o seu campo desperta uma visão para que você leia aquela pessoa. Não seria ao contrário, senão ela não teria te conectado. Ela chegou até você porque tem algo que você consegue enxergar nela. É o padrão que ela precisa desenvolver. Agora, não significa que o padrão dela é igual ao seu. Pode ter tido questões semelhantes. Então, eu vou realmente ser uma analista olhando para a questão de relacionamento, porque eu tive problemas com relacionamento. Agora, o que causa o problema no relacionamento dela é outro. Ou pode ser o mesmo, mas entende? Então, você leva o meu conhecimento, as minhas especializações, a minha busca pessoal é o que revela o meu propósito. Então, essa intenção do porquê eu vou fazer a análise para aquela pessoa e neste assunto específico. Agora, a parte personalizada, ela deve ser. Porque senão você se torna um analista comum, aonde vocês fazem uma análise de qualquer jeito e vocês vão dizer para a pessoa, você é D, você é I, você é não sei o quê, e é isso, e tchau e benção, e você vai trabalhar em tal área. Não, isso qualquer pessoa faz, isso qualquer teste. Se fosse só por causa disso, os testes ali de MBTI, DISC e temperamento, você faz na internet de graça, gente. Não precisa de formação, não precisa de conhecimento nenhum. Por isso que os arquétipos, eles aprofundam. Eles, de fato, são uma oportunidade de autoconhecimento e de voltar para si. Você vai ajudar a pessoa a lembrar quem ela é. E isso conecta ela com o que é mais divino nela mesma. Você vai mostrar para ela do porquê que tá todo mundo dizendo para ela que o Logan é o melhor, ela quer o Graham ou vice-versa. Estou usando a metáfora só para colocar aqui na cabeça. Mas não é certo nem errado, não existe um é melhor do que o outro. Existe algo nela, uma motivação interna que faz ela se sentir melhor com um do que com o outro. Eu, para mim, vejo o Graham como um homem que ele é vulnerável, ele se abriu para Hannah e ele se sente seguro com ela como ela se sente segura com ele. Para mim, faz mais sentido do que, tipo, um homem que faz tudo e que dinheiro paga. A minha soberana pensa assim, isso paga? Eu valorizo que eu não tenho como pagar, eu vou ter aquilo com aquela pessoa, e isso não tem como mudar. Isso é uma motivação para mim. E não é certo nem errado. Agora, tem coisas que dá para pagar, mas que outras pessoas se sentem seguras, e para mim é tipo, eu não vou escolher uma pessoa por causa disso. Mas não significa que eu não escolher uma pessoa por causa disso, não significa que seja a motivação justamente que vai fazer outra escolher aquela. Então, o papel de vocês é, por que você tomou essa decisão? Quem você quer copiar ou agradar?
O que te motiva de fato? Quando você chega nisso, chega na base arquetípica, você entende o padrão da pessoa. Ok, então eu entendi o que está no seu inconsciente para que eu possa te ajudar a ter um outro resultado. Senão a pessoa vai repetir o resultado ad infinito. E às vezes esse padrão arquetípico, gente, não é bom. Às vezes é um padrão que nem ali a gente falou do Christian Grey, que ele está repetindo de uma dor da mãe. A mãe abandonou ele, rejeitou ele fazia tudo aquilo com as mulheres. Não era porque ele queria fazer. Era por causa que ele estava tentando curar um padrão interno que ele tinha lá na infância. Entendam o porquê do comportamento, porque o comportamento ele é o reflexo do que está no inconsciente, os arquétipos que estão lá. Alguns a gente pode mudar, outros a parte da identidade só está em desequilíbrio. Esse é o teu papel. Não é botar o teu mundo ali. É entender o mundo da pessoa. Esse é o ponto. Ficou mais claro? Como é bom falar de arquétipo. Ficou, hein? Ficou. Claro que dentro da minha cabeça psicanalítica e com tudo que eu começo a fazer algumas associações. Então, olhando só para o arquétipo, ficou mais claro agora como... Não é que eu vou desassociar a minha visão nem a minha espiritualidade, mas entender mesmo como fazer, como ter essa escuta. Aí já criei também um jeito de eu fazer isso. Você nunca vai desassociar a tua mediunidade nem os teus conhecimentos, porque eles fazem com que você expresse e tenha uma visão muito pessoal. Como eu falei no início, vocês não vão fazer meu mapa, vocês vão fazer o mapa de vocês, é o conhecimento de vocês. Que nem você falou, já estou associando a psicanálise que eu tenho conhecimento, porque você vai já trazer ela como uma das bagagens para sua análise. A única coisa que você não pode é criar, entender o universo da pessoa a partir do seu corpo arquetípico. Você vai usar o seu corpo arquetípico como uma ferramenta de entender o do outro, de ler o do outro. Mas como essa é a minha motivação, ela é certa e eu estou errada. Não, você conheceu todas as motivações. Qual é a motivação do teu paciente? Eu vou dar um exemplo da Aline que eu já falei. Teve uma conversa que eu estava com a Aline, ela me trouxe como ela queria fazer o sistema de vendas. Eu falei, Aline, eu acho que talvez seja melhor assim. E daí eu fui olhar para como era a motivação dela, o movimento dela, e ela manteve a maneira que ela acreditava e funcionou super bem, porque estava de acordo com ela, não com a minha. O meu trabalho é trazer os cenários que são bons. Mas a Aline mostrou ali uma maturidade emocional de, não, mas esse ponto aqui faz sentido para mim. Porque é movimentos diferentes, tipo, a motivação central é diferente, tem um porquê por trás. E nem tudo vai fazer sentido para vocês, gente, quando a pessoa traz aquilo. Nem tudo vai fazer sentido. Você tem, sim, o papel de compartilhar o que você sabe, o que você acha que é melhor para a pessoa. E também trazer isso para a pessoa, para ela refletir. Faz sentido para ela ou não. Tem coisa que faz muito sentido para vocês, só que para aquela pessoa é uma agressão para a essência dela. E daí, ao invés de conectar, vai afastar ela de si mesma. Então, ela sempre vai tentar se encaixar em algum padrão que falaram que era o certo, ao invés de ser o padrão dela. E eu acredito muito que agora as crianças estão vindo justamente com isso, porque elas estão vindo com novos padrões, e está todo mundo tendo que se adaptar aos padrões das crianças, porque eles aprendem, fazem as coisas tudo de um jeito único. Não significa que é melhor ou é pior, significa que é diferente. Podem trazer. Adoro quando vocês trazem perguntas para a gente trocar. Achei tanto caderno aqui, gente, como... só precisava aceitar o meu título de mestre dos arquétipos, né? Para desdobrar tanta informação que já estava ali escrita. Aline, Beth, Letícia, vocês têm dúvidas? Querem trazer alguma coisa? Não, eu não tô com dúvida, estou mais absorvendo. Gostei muito
desse arquétipo, dos arquétipos sistêmicos aqui, acho que também trouxe uma clareza ainda maior com tudo que a gente já estava vendo, né, e aprofundando. Então, trouxe mais um leque de coisas, assim, bem, muito interessantes. E você está linda de vermelho. Obrigada. Muito obrigada. Sim, e quanto mais, gente, vocês vão ver que dentro das ferramentas de análises, vocês vão se conectar mais com os arquétipos aqui com outros. E daí, quanto mais vocês se identificam, nossa, que nem a Aline, você se identificou e gostou muito dos arquétipos sistêmicos, porque tem muito a ver com o seu conhecimento já natural. E talvez seja o que você mais vai se sentir à vontade e de forma natural de expressar e analisar. Então, às vezes, claro, vocês vão ter todas as ferramentas, vão olhar, vão se conectar, vão desenvolver e vão ter um pouco desse olhar. Só que tem coisas que é muito inatas suas, e é isso que eu quero que vocês desenvolvam. Não o meu método, mas despertem o método de vocês. Nossa, isso aqui me dá curiosidade, eu quero. Se dá curiosidade, se dá um sentimento ali diferente, aprofunda nisso. Busca mais informação, faça mais pergunta dele, porque ele está se revelando como parte do seu próprio mapa. É isso, vocês sentem, ele se desdobra para vocês querem saber mais daquilo. E quando vocês vão, tipo, nossa, eu estou forçando aqui fazer essa análise, talvez não seja para você fazer, ou pelo menos não nesse momento. Então, o meu papel é trazer todas as ferramentas que eu já usei ou que eu conheço para fazer essas análises, e vocês vão desdobrando o que faz sentido para vocês. Vocês têm feito análises, gente? No off-campus já não vale, tá, gente? Fazer análise no off-campus. Ah, um detalhe. Vou trazer um detalhe aqui bem interessante para vocês do off-campus. Eu tinha feito uma análise geral, quando eu consegui fazer, de que a maioria dos personagens tinha o arquétipo da amante. O que, quando a gente pensa em estrutura de filme e série, não é comum. Mas eu pensei, vejo bem, talvez eu esteja muito errada. Mas percebam que é uma série que todo mundo está falando. Todo mundo está falando dessa série, gente. Não é só porque eu estou assistindo, mas os Instagrams estão cheios de pessoas ali falando da série. E eu fui olhar mais profundamente e realmente, quase todos os personagens principais, eles têm uma junção do arquétipo do amante. Que nem o Logan e o Graham, que a gente falou aqui, os dois têm o arquétipo do amante. O Logan com o homem comum, o Graham com o soberano, o de Lauren com o performático, mas os principais personagens têm o arquétipo da amante. E isso é interessante a gente perceber. Por que uma coisa dá tão certo? Por que uma coisa é tão magnética? Lembra? O arquétipo do amante é magnético. Então, quase todos os personagens principais, sendo que eles vão ter a sua série, né, o seu personagem ali romântico em cada temporada, eles já trouxeram esse desejo, esse magnetismo do personagem para que a gente possa se conectar com a série. Então, tudo é intencional, mas assim, é muito raro. Por isso que a gente tem que estar atenta nas coisas e nas construções, é muito raro. E daí eu penso, ou a escritora, ela tem o arquétipo da amante, ou ela usou isso com uma intencionalidade de trazer esse desejo, essa conexão para os personagens e, consequentemente, para a série, né? Mas a gente sempre está atento em fazer as análises, porque tem as quebras de padrões. Eu vou tirar uma foto nossa. E vocês podem, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, aí vocês estão liberadas, senão a gente tem um tempinho aqui para trocar e auxiliar. Digamos, foto, Betinha apareceu com cabelo novo. Do nada, assim.
Abriu para... Deixa eu aparecer aqui. Tem o B1 e o B2 hoje. Avisa! Avisa, por favor. Eu tô com o celular aqui, ó. Estou tirando foto. Estou tirando... Não dá para rir, a gente fica com o olho fechado. Ah, é, eu também fico. Não dá pra ter tudo, né? Olhinho pequeno. Por enquanto. Eu gravei aqui um videozinho, aí tirei 2 fotos nossas. Vamos, qual é a outra série de estudo? Vocês podem trazer séries para a gente. Acho interessante a gente fazer a análise de alguma... Ó, eu já trouxe algumas referências para vocês, mas a gente analisar a mesma coisa. Então, aqui a gente fechou a análise arquetípica. Então, as aulas, vocês vão ter essas bases para vocês olharem, aprofundarem e identificarem. Agora a gente vai entrar para a análise clássica, né? Para o MBTI, para o temperamento, um outro tipo de análise, que é o mais comum, assim, que a gente vê no mercado, mas a partir do que a gente acessou nesse último modo, vocês fazerem uma análise e a gente fazer do mesmo filme ou da mesma série. Acho que filme é melhor, porque daí não ocupa tanto tempo, é mais direto ali. E daí a gente troca o que cada uma percebeu, porque se não for uma coisa que eu vi, eu também não consigo direcionar vocês para entender a motivação porque vocês chegaram naquele lugar. Mas a gente vê algum filme, se vocês tiverem dica, a gente escolhe já juntas e a gente assiste para fazer uma análise semana que vem. Vocês anotam, percebem, a gente olha o personagem. Interessante também perceber qual personagem cada uma se identificou, porque às vezes a gente já vai já nessa motivação, eu me conecto mais com esse personagem, por que se conectar. Vocês têm alguma dica de filme que queiram ver, que gostem? No momento, eu não tô conseguindo nem ver filme. Vamos lá. O que mais é possível, meu povo? Eu gosto e olharia ele de novo, que é o Morro dos Ventos Uivantes. E acho ele interessante de análise, para analisar. Assim. Profundo esse daí, né? Ele é profundo. Profundo. Vai muitas análises, né? Mas é que nem a série, entendeu? Eu olhei a primeira vez para, tipo, ai, vamos só relaxar, porque não precisa pensar muito nesse tipo de série. Não é, em tese não é profunda, mas aí depois, para fins de estudo, fique claro, eu assisti. Finge tudo. Eu acho ele um bom filme, ou a gente pode pensar num filme brasileiro. Vocês já viram o Morro dos Ventos Uivantes? É um filme que vocês gostam de ver? Que vocês gostariam de ver? Se atraem? Como que é o nome? Morro dos Ventos Uivantes. É um filme antigo que agora foi regravado com a atriz que fez a Barbie. É um filme de romance antigo. Mostra bastante padrões, né? Por que eles agem da maneira que são, arquétipos em desequilíbrio. Acho filme que ficou resolvido. Meu filho faz. Bota lá no grupo. Uma das coisas que eu tava gostando de ver, né, quando eu consigo,
É Troca de Esposas. Minha mãe também gosta desse programa. É bem legal. Pra passar raiva é uma delícia. Mas um filme que eu acho levinho de assistir eu não sei se já tem o 2, mas eu acho que a maioria de vocês não viram, mas é um filme bem gostosinho de ver assim, dá para fazer análises bem bacanas e profundas. É O Diabo Veste Prada. É um filme bem bacana de ver, é leve. O Morro dos Santos Viventes é um filme pesado. Eu acho que um filme dá bastante análise, mas é um filme mais pesado. É uma Ele é análise mais denso. profunda. Agora, o Diabo Veste Prada é levinho, passa rápido e vocês conseguem desfrutar, rir, ser leve e fazer umas análises bem bacanas. Sei também. Também gosto. Eu vou colocar ali as opções vocês também, daí a gente vota, a gente faz uma análise junta com base análise geral, assim, vocês podem escolher um personagem e aprofundar nessa análise do jeito de vocês, e daí depois a gente vai observando. Permitam-se fazer análise do jeito de vocês, porque agora vocês já têm mais base para começar a construir como vocês vão levar a análise. Não ser um jeito fechado, ser o jeito de vocês, como eu percebo, o que eu busco, o que eu quero saber. Vocês podem olhar a área da vida que vocês querem aprofundar, o tipo. Então, quero olhar de uma maneira mais terapêutica, uma maneira mais analítica para negócios, e vocês vão direcionando. Então, com base nessa visão, primeiro coloquem o tipo de análise que vocês querem fazer e os tipos de arquétipos que vocês fizeram essa análise para aquele personagem ou para aquele filme. Essa é a base para vocês fazerem. Bom, querem trazer mais alguma coisa? Estão fritando a mente ainda ou agora já parece que já está tudo se assentando na cabeça, fazendo mais sentido? Vocês não me digam que vocês não sabem mais de arquétipo, que olha, eu não vou ouvir isso de vocês, nossa, mas não sei nada de arquétipo, mas dá vontade de dar uma sapecada. Não me venha com esse discurso mais, não. Agora vocês têm conhecimento. É um conhecimento importante e que deve ter muito respeito, sempre, gente, muito respeito. Tá? Porque vocês sabem que vocês podem usar esse conhecimento para muitas coisas. Então, tenham respeito pelo outro, respeito pelo campo da outra pessoa, respeitem quando vocês sentem que devem ou não devem fazer essa análise. Quando eu sinto que eu não devo fazer um mapa para uma pessoa, eu não faço. Mas a pessoa quer, mas eu não estou sentindo. Porque ali, se a gente for para o lugar de onde a gente acessa nosso campo encarnatório, às vezes tem informações que a pessoa não está preparada para acessar. Então, respeitem muito isso, comecem a olhar dessa maneira também. Esse é um lugar onde vocês vão respeitar muito a mediunidade de vocês, o campo dos outros, tá? Se vocês não quiserem trazer mais alguma coisa ou fazer perguntas, então vocês estão liberadas. E semana que vem a gente começa uma nova fase. Qualquer dúvida, usem o grupo, tá, gente? Façam perguntas. Ó, a cria. Piquinho. Vou parar de gravar aqui. Então tá bom. Qualquer coisa eu